Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Segunda-feira, 28 de dezembro, já estamos na última semana do mês, na última semana do ano 2021, com todas as suas dificuldades, os seus problemas e desafios, está chegando ao fim. Hoje é dia da Marinha Mercante, dia do salva-vidas, e também na data de hoje, em 1813, foi o nascimento do Visconde de Mauá. E também na data de hoje, em 1895, foi a exibição pela primeira vez, a exibição pública do cinema lá em Paris. Então hoje nós, nesta segunda-feira, iniciando uma semana, essa semana que inicia num ano e termina em outro ano, né? Então nós lembramos a você que no dia 31 nós temos a missa de agradecimento pelo ano 2020, por termos vencido, chegado ao final, de acolhimento a 2021. A missa será às 19 horas, aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Após a missa, vamos ter o Viradão com Cristo, né? Fazer o momento de adoração, depois da missa até a meia-noite, para as primeiras horas de 2021, para acolher diante de Jesus sacramentado. Eu sei que muitas pessoas tem o hábito de ficar em família, fazer a sua ceia. Eu convido a trazer a sua ceia aqui para a praça, trazer a sua família para a igreja e acolher o ano diante de Jesus sacramentado. E no dia 1º, sexta-feira, primeiro dia do ano, né, dia da Mãe de Deus, às 8 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vamos ter a Santa Missa após um café, organizado aí pela Cleide e companhia, e às 19 horas, a Missa da Mãe de Deus na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Então, no dia 1º, você pode participar da missa às 8 da manhã na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou às 19 horas na Capela Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia rezando a Nossa Senhora no primeiro dia do ano com o título de Mãe de Deus. Vamos, portanto, escutar o Evangelho de hoje, de Mateus capítulo 2, os versículos do 13 ao 18, que diz: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ontem, domingo, nós celebramos a Sagrada Família, Mãe Maria, São José e Jesus, o menino Jesus, a Sagrada Família, rezando por todas as famílias. E hoje nós estendemos essa oração a você que nos escuta, que faz desse momento da manhã com Deus seu momento de oração. Nós agradecemos muito, pedimos que você, de fato, tenha essa dedicação para escutar a cada dia, refletindo a palavra de Deus e deixando ecoar no seu dia a palavra escutada. E que hoje as nossas orações sejam por sua família, por a família de cada um de nós, pela família, nossa família maior, que é a nossa família paroquial. Muito bem, depois do anúncio do nascimento de Jesus e da visita dos magos, o Evangelho de São Mateus narra o episódio da fuga para o Egito, no qual José exerce um papel importante. Mais do que a verdade histórica dos fatos narrados, Mateus leva Jesus a refazer a história do seu povo. Com isso, o êxodo adquire um novo significado. Todos nós somos salvos da escravidão. A passagem é dividida em 5 partes. A ordem dada pelo anjo a José em sonho, lá no capítulo 2, o versículo 13. Eu vou lembrar só os versículos porque sempre é no capítulo 2.
Depois José executa o que o anjo informa, no versículo 14. Os acontecimentos se realizam segundo as Escrituras, no versículo 15. Herodes procura seu plano para assassinar as crianças, no versículo 16. E a releitura dos fatos segundo as Escrituras, que é todo do 17 até o 18. E fala dos magos. Em Lucas são os pastores que visitam Jesus. Em Mateus são os magos que chegam do Oriente, demonstrando a universalidade da missão de Jesus e o reconhecimento por parte das nações estrangeiras. O mesmo anjo que anunciou a José sobre o nascimento, continua intervindo, sempre em sonho, informando o que está para acontecer. Ele que novamente aparece a José em sonho. E o que diz no capítulo 2 do Evangelho de Mateus? Por 9 vezes, Jesus é chamado de menino. E em 5 dessas citações, é o menino e sua mãe. Nós podemos conferir no capítulo 2, versículo 11, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 20 e no versículo 21. Indicando o vínculo que existe entre Jesus e Maria, que às vezes muitos irmãos nossos querem negar ou não perceber, mas a palavra de Deus deixa tão claro. Deste modo, Mateus mostra a humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo mostra a humildade e a simplicidade de nosso Deus, que assume a nossa condição humana e se esvazia, como São Paulo vai dizer lá em Filipenses 2:6. Se esvazia do seu poder e da sua grandeza, assumindo a encarnação em todos os sentidos. A frase do Egito chamei meu filho é tirada do profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Lá em Oséias 11:1. Israel, o filho do texto profético, era uma prefiguração do Messias. Jesus é identificado com Israel. Ele vai ao Egito para depois retornar. E o seu retorno será como a sua primeira Páscoa, em espera daquela ressurreição. Herodes, o Evangelho faz também essa referência que Herodes quer matar o menino. Encarnando-se nessa história, Jesus conhece o lado belo do que é ser humano, mas também o lado mais perverso do que é o ser humano. Já pequeno, sente a ameaça de morte. Herodes é um rei sanguinário que punia com a morte quem ameaçasse seu poder. Havia mandado matar Mariana, uma das suas mulheres, 2 dos seus filhos e tantas outras pessoas das quais desconfiou que pretendiam tirar-lhe o poder. Ao saber, através dos magos, que nasceu o Messias, sua primeira atitude é agir para eliminá-lo. Mateus valoriza muito o Antigo Testamento para ver como ele vê nos fatos que narra a realização do que aconteceu no passado. As expressões típicas de Mateus são: foi dito pelos profetas. A gente poderia citar uma série de versículos, como está escrito, também outra série de versículos. Só no capítulo 2 nós temos no versículo 5, no capítulo 4 nós temos no versículo 4, no versículo 7, no versículo 10, no capítulo 11 nós temos no versículo 10, no capítulo 21 nós temos no versículo 13, no capítulo 26 nós temos nos versículos 24 e 31. Mateus também usa lá do Antigo Testamento: ouviste o que foi dito aos antigos, e também para se cumprir as Escrituras. Com isso ele quer mostrar como Jesus é o cumprimento de tudo o que foi prometido, não em outro lugar qualquer, mas na palavra de Deus. E aí, continuando essa referência que faz ao Antigo Testamento, ele fala de que Raquel chora. Raquel foi a esposa do patriarca Jacó, está lá no Gênesis 35:19. E o profeta Jeremias vê Raquel como a mãe que chora por seus filhos, aqueles que foram mortos pela Babilônia ou que foram levados ao Egito, está lá em Jeremias 31:15. Mateus atualiza o texto para o seu tempo. Agora Raquel representa as mães que viram seus filhos sendo assassinados brutalmente pelo rei Herodes. Não há consolo que faz cessar o choro da mãe que perde seus filhos pela violência.
porque sabe que eles não podem mais voltar. Herodes continua vivo hoje na história, na qual a vida e a morte se encontram. Para defenderem seus privilégios poderosos de hoje, não pensam duas vezes em eliminar aqueles que ameaçam seus tronos. A história, não só de ontem, mas de hoje, está cheia desses fatos. Por trás dos impérios e dos grandes grupos poderosos que dominam o mundo, estão as vítimas inocentes. Desde aqueles que foram perseguidos e assassinados, como também as vítimas da violência doméstica, do tráfico, das balas perdidas, da escravidão no mundo moderno. Diante dos altares dos poderosos estão também as vítimas da fome e das injustiças sociais. Jesus é solidário com todas elas no momento em que vai ao Egito e refaz a caminhada de libertação do seu povo. Hoje continua solidário com as mães que perdem seus filhos nas guerras e em tantas situações de injustiça. Como o profeta Jeremias, Jesus continua nos dizendo: reprime teu pranto e as lágrimas dos seus olhos, porque existe recompensa para a tua dor. Que você, meu irmão, minha irmã, busque viver este restante de ano na graça do Pai e que no dia 31 você possa encerrar o ano diante do altar do Senhor, acolher o ano novo diante do altar do Senhor e assim celebrar a graça de Deus que vem ao nosso encontro. Que Deus te abençoe e você fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.